Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. José Luiz Passos. O professor José Luiz Passos é titular da cadeira de Prática Jurídica 1, aqui do curso de Direito, ministrada para os alunos do 4º ano. Nós vamos conversar com o professor José Luiz sobre o exame de OAB, tão falado, exame de OAB, que está difícil, é muito questionado, estão dizendo que é uma proteção da classe, enfim, uma série de questões que surgem sobre esse exame da OAB, até porque o índice de reprovação, de uma forma geral, no Brasil como um todo, é um índice muito grande. Professor José Luiz, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Eu começaria perguntando ao senhor o seguinte, exatamente essa questão da dificuldade do exame da OAB. Esse exame vem se mostrando cada vez mais difícil ou ele vem se mantendo num nível e são as faculdades, as universidades que não têm conseguido chegar a este nível? O que o senhor tem percebido do exame da OAB nos últimos tempos? Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. É uma honra poder estar aqui ao seu lado, podendo falar um pouquinho sobre essa questão que aflige tanto aos estudantes de Direito e principalmente aos bacharéis, que são os candidatos a exercerem o cargo de advogado. O exame da OAB, ele é dividido em duas fases. Nós temos a primeira fase, que é uma fase classificatória, em que o aluno tem que, de 100 testes, acertar 50. E desses 100 testes são divididos em 10 matérias, de 10 questões cada uma. Então, há uma abrangência muito grande. Existe realmente muita matéria a ser estudada. Você tem que estudar todo o Código Civil, Código de Processo Civil, Penal, Código Penal, Comercial, enfim. É uma série de situações. O que ocorre é o seguinte, o aluno ele tem que ficar mais atento ao exame em si. A OAB tem sido muito lógica nos seus exames. Ela tem se utilizado muito das matérias mais atuais. Nós tivemos grandes mudanças no Código de Processo Civil, tivemos mudanças no Código de Processo Penal, tivemos mudanças na legislação comercial que foi incorporada ao Código Civil. E tudo isso tem sido pedido na OAB. Aí o professor pode me perguntar, então só estuda o que mudou a lei? Não, é evidente que não, mas calca-se nisso. Porque se você tem que acertar 50% da prova, pelo menos 50% da prova tem sido matérias atuais. Até outro dia uma aluna me encontrou e falou, Zé, o exame da OAB foi muito fácil. Eu falei, não, você está enganada. Como não estou enganada? Você que estava bem preparada. Então, são as situações que são diferentes. O exame, ele é difícil no ponto de vista de que ele é complexo. São muitas matérias na primeira fase. Já a segunda fase é uma única matéria que o aluno faz a opção quando ele já faz a sua inscrição para a primeira fase. Mas se o aluno se preparar adequadamente, se ele estuda os problemas, se ele estuda os exames anteriores da OAB, ele vai entender o que a OAB, como a OAB tem formulado as suas provas. Fica menos difícil, eu diria. O aluno precisa conhecer o formato desse exame em si para conseguir conquistar essa primeira fase, professor José Luiz? Professor Galhardo, para mim isso é fundamental, é fundamental. A gente tem que saber o que é que nos espera. A OAB tem sido muito lógica, como eu já disse, eu repito, e o exame, via de regra, você vai observar, são 4 alternativas. Normalmente, 2 alternativas não tem nada a ver com o problema. Já são descartadas de pronto. Normalmente. Agora, 2 você fica realmente na dúvida. Você fica na dúvida. Então, quando você já sabe, e claro, você tem que ter estudado, você tem que saber, tem que ter lido o código. Bom, respondendo a pergunta em relação às questões, você não precisa acertar 50% de cada. São 100 questões, das 100 questões você tem que acertar 50. Eu sempre tenho dito o seguinte, ética é uma das matérias que é exigida com 10 questões. O Estatuto da OAB é muito pequenininho, ele tem uma matéria curta. É uma matéria curtíssima, curtíssima. Então o aluno que gabaritar a ética, que é muito, eu vou exagerar, mas é muito fácil gabaritar a ética,
para aquele que estuda. Aí precisa acertar só 40 depois. Aí depois ele tem 40, 41, professor. Então ele pode ir mal em civil ou penal, enfim, naquela matéria que ele não é muito afeito, porque isso é comum. O aluno muitas vezes é mais afeito a uma determinada matéria. Agora, tem técnica para responder as perguntas. Você tem 25 minutos, hoje o exame são 5 horas. Até o ano retrasado eram 4 horas, agora nós temos 5. Então você tem 25 minutos para cada 10 questões. Você tem que limitar o seu tempo. Perfeito. Porque é muito comum, o aluno chega, ele tem uma questão um pouco extensa, ele lê, ele gasta 5 minutos naquela questão, numa única questão. Aí eu chego e não consegue responder. Aí chega lá na frente, tem uma matéria que está mais fácil. Que ele tem mais habilidade, que ele está mais hábil, mais tranquilo para resolver, e aí ele não tem tempo. Perfeito. E aí o que acontece? Ele reprova. Isso é comum. Nós tivemos agora o último exame, 39,8% de aprovação da primeira fase, de maneira geral, já é um número considerável. Já melhor do que os que a gente vinha tendo, que estavam aí na faixa de 20%, 22%. Então, eu acredito que os alunos estão se preparando mais. Agora, aquela questão da primeira parte da pergunta, que é das universidades. As universidades, eu tenho observado que estão se preparando, estão voltando os seus estudos para os alunos se prepararem para a OAB. Agora, para a primeira fase, tem que ter uma dedicação exclusivamente do aluno. Não adianta a faculdade dar sábado, domingo, feriado, de aulas e dicas de OAB, porque se o aluno não estudar, se o aluno não pegar o código, se o aluno não der uma olhada na doutrina, ele não consegue passar na primeira fase. Essa era uma questão que eu também gostaria de colocar, do aluno que fraqueja na preparação, vamos dizer assim. Por se tratar essa primeira fase de questões objetivas, uma situação, digamos, mais bate-pronto, né? Uma resposta mais curta, mais fácil de interpretar, o senhor acha que o aluno, lendo uma boa doutrina, lendo a própria legislação, ele consegue ter uma preparação adequada para fazer essa primeira fase? Não tem a menor dúvida. Fundamental para o aluno, ele tem que ler o código seco. Conhecer a lei. Ele tem que conhecer o código seco. Aí, para aqueles nossos ouvintes que não conhecem, o código seco é o código que traz todos os artigos da lei. Sem comentário, sem nenhum comentário, sem jurisprudência, sem nenhuma anotação. A partir daí, a hora que ele tem uma visão geral do código, aí ele pode partir para um código comentado, partir para doutrinas mais específicas, sempre dentro daquilo mais que nós temos de mais atual, do que nós temos mais atual. Tem várias literaturas de resumos dentro da nossa literatura, são boas literaturas, mas o aluno tem que se ligar, vamos dizer assim, tem que estar atento a pegar o que está de mais novo, o que saiu mais recente agora. Conhecer a atualidade. Porque ele tem que conhecer a atualidade. É isso que a OAB fundamentalmente pede. Claro, tem perguntas de prazo. Prazo não teve mudança de prazo. Os prazos são todos os... E está na lei, basta ler a lei. Está na lei. Quer dizer, então tem perguntas práticas. Esse ano nós tivemos uma mudança, não é mais a VUNESP, é a CESP. Eu achei um exame muito bem elaborado, eu vi a prova, como vejo já há 5 anos, todas as provas da OAB, estudo as provas da OAB, faz parte de passarmos isso para os nossos alunos. Eu vou dizer para o senhor, eu gostei desse exame, gostei muito. Que bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos conversando hoje no programa com o professor Dr. José Luiz Passos, que é titular da cadeira de Prática Jurídica aqui do curso de Direito da Uniara. Estamos falando sobre o exame da OAB. Professor José Luiz, há, como eu disse, toda uma crítica em cima do exame da OAB, que ele é muito difícil, os alunos não conseguem ser aprovados, o índice de reprovação é muito grande, etc. Mas como o senhor colocou, pode ser difícil, mas não impossível de se aprovar. Agora, para chegar na aprovação, são duas fases. Evidentemente, o candidato, então, precisa passar na primeira fase, onde ele tem que acertar 50% desta primeira fase, e chega na segunda fase. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é a segunda fase do exame da OAB. Muito bem. A segunda fase são 4 matérias que são disponibilizadas ao aluno e ele faz a sua opção já quando da inscrição. Nós temos a matéria de direito penal, direito processo civil, direito trabalhista e direito tributário. Muito bem. A segunda fase ela é composta de 2 etapas na própria segunda fase. Há uma peça profissional que o aluno deve redigir e há 5 questões que o aluno deve responder. E elas têm hoje elas têm um peso equilibrado. A peça profissional vale 5 e as questões valem 1 ponto cada uma. E a média para o aluno passar é 6. Então, de tempos para cá, eu acredito de uns 6 ou 7 anos, houve uma mudança muito grande. Porque antigamente a peça profissional valia 8. E eram 4 questões valendo meio ponto cada uma. Então as questões, a parte doutrinária, tinham um peso muito pequeno no exame de ordem. O aluno se preparava mais para a peça prática. Para a peça prática. Depois mudou-se isso, passou-se a 4 questões, valendo 1 ponto cada uma, e a peça prática valendo 6 pontos. Hoje, já acho que uns 2 ou 3 anos, mudou-se também o horário, também para a segunda fase são 5 horas para resolver, e a peça prática profissional vale 5 pontos e a doutrina vale 5 pontos. Bom, a peça prática profissional, o aluno comete vários erros e que são cruciais para a sua reprovação na peça prática profissional. Primeiro é o seguinte, o exame apresenta 3 problemas. São 3 problemas. Casos práticos, vamos dizer. De casos práticos. São 3 casos práticos que são idealizados pela OAB. Bom, então o aluno pode escolher qual dos 3 ele... Não pode escolher. Há um sorteio que é feito na hora do exame, tem toda uma mecânica que é feito disso e sorteia-se lá, por exemplo, ponto 2. São 3 pontos. Primeiro erro que o aluno comete, ele lê os 3. Já perde tempo. E principalmente... Confunde a cabeça. O que ele tem que fazer, ele não sabe. Os outros 2 ele sabe. Fica nervoso. Esse é o primeiro erro que o aluno comete. Ele começa a pensar que aquele era mais fácil. Se tivesse sido o ponto 1, esse eu fazia, esse eu vi, nossa, eu estudei. Então, esse já começa o primeiro erro. O fator psicológico é importante. É fundamental, professor Galhardo. O fator psicológico na resolução da prova é fundamental. Eu digo para os alunos uma coisa que é o seguinte, façam o seguinte, vão para a prova e esqueçam tudo que está lá fora. Congelem-se, principalmente o seu coração. Esquece que você tem que passar porque você já está com um emprego garantido se você tornar-se advogado. Família cobrando. Esquece a família cobrando, esquece o namorado, esquece o celular, enfim. É difícil? Claro que é difícil, mas se você consegue controlar as emoções e transferir aquilo que você se preparou para a realização do exame, é fundamental. Mas como para a primeira fase, a segunda fase também tem técnica. Você tem que dosar o tempo, você tem que, primeiro, não lê, esquece, se puder rabisca os outros problemas. Você tem que ficar atento ao seu problema. Aquele que foi sorteado. O problema que foi sorteado, ele é o que tem. Aí o segundo grande erro, ele pega o problema e lê inteiro, não sei fazer. Não sei fazer. Claro que não sabe.
Como é que você quer um bolo pronto sem ter batido as claras em neve, ter colocado um pouco da laranja e depois colocar no forno? Sim. Você entendeu? Então, o que acontece? Tem que ler detalhadamente cada passo. Então, aconteceu agora um último exame da ordem, Caio vendeu uma área rural para Túlio. Aí foi otorgada a escritura, tudo bonitinho, aí Túlio descobriu que havia terras devolutas do estado de Minas Gerais. Como advogado do Túlio, haja em seu favor. E aí você tem duas alternativas. Você pode tanto rescindir o contrato de compra e venda, porque você comprou um negócio que não era seu, quanto pode pedir uma indenização, uma devolução. Só que o aluno, ao invés de começar a fazer esse exercício, ele fala, qual é a peça? Qual é a peça? Não, fica não preocupado, é. Né? A peça é uma consequência de uma construção, de um raciocínio lógico, de uma identificação da tese. Primeiro você faz uma análise jurídica do problema apresentado. Feita essa análise jurídica do problema apresentado, o que eu tenho? Bom, eu tenho aqui que ele comprou e, vamos dizer assim, foi enganado na compra dele. O que cabe? O que eu quero? Primeira questão, não é qual é a peça, é o que eu quero, qual é a tese que eu vou defender. A partir do momento que você sabe o que você quer, aí você tem que ir na legislação e buscar o que é possível, o que há na legislação que pode defender o meu direito, o direito do meu cliente. Nessa segunda fase, pode usar a legislação? Sim. Essa foi uma observação muito importante. Na primeira fase é sem consulta. Não pode usar nada. Não pode usar nada, você vai consultar, é o cérebro. A segunda fase eu brinco com os alunos que ela é em grupo. A segunda fase. O grupo é você, toda a legislação possível, sua caneta, seu lápis e a sua folha de respostas. Tanto que é comum os alunos virem com mala. Levando os livros. Levando o livro, porque você pode levar toda e qualquer literatura. Literatura, o código seco, o código comentado, todo tipo de literatura. Doutrina. Compêndio de jurisprudência, tudo voltado. Então você pega, o aluno que opta pela área de civil, de processo civil, ele tem uma gama muito maior, porque o processo civil, além do processo civil de maneira geral, ele ainda tem direito de família, ele tem direito do consumidor, ele tem o direito comercial, quer dizer, há uma abrangência bem maior. Então, o volume de literatura que ele deve ter é muito grande. Agora, nessa segunda fase também, o senhor falou, então, duas dicas importantes, a questão do tempo e a questão do fator psicológico. Mas o que mais o senhor poderia acrescentar para que o aluno, naquele momento, desempenhasse bem uma boa peça, enfim, fizesse uma boa prova? Bom, ocorre o seguinte, o aluno sai do exame da ordem e vamos dizer que o problema, era esse problema que eu apresentei aqui, e ele vê o gabarito, era uma ação de indenização. Passei, lê do engano. O fato de acertar a peça apenas garante ao candidato 1 ponto. Ele precisa de mais 5. Entendi. E aí eu vou me recorrer a Flávia Messi, nós temos 5 formas que os examinadores utilizam para a correção da prova. A primeira dela é a adequação da peça, essa que nós já dissemos. Então tem que ser a peça adequada e endereçada ao juízo competente. O endereçamento também é importante. A segunda dela é a capacidade de exposição e interpretação. O aluno tem que defender a tese que ele vai desenvolver de forma clara, de forma objetiva, sem grandes linguagens rebuscadas, sem se utilizar de termos... O latinório, por exemplo, está afastado. Tá, claro, o data venia, o ab initio, o ab ratio, enfim, o persona. É evidente que são termos fundamentais a serem usados, mas não pode fazer disso a grande regra. A outra questão é o raciocínio jurídico. Quer dizer, eu tenho uma tese que eu vou defender, agora eu estou me utilizando das ferramentas jurídicas adequadas para defender essa minha tese? Essa é uma outra questão que os examinadores utilizam. Fundamentação e sua consistência. Eu me utilizei da tese correta,
utilizei as ferramentas jurídicas, agora fundamentei o meu pedido de forma correta, ele está consistente, ele está cristalino, eu estou dizendo efetivamente o porquê e o que eu quero. A outra questão que é fundamental, nós temos que nos ligar muito a isso, que é correção gramatical, o famoso português. Obrigado ao professor José Luiz Passos, obrigado a você, telespectador do programa Nosso Direito, e convidamos a todos para mais um programa na próxima semana.